Bem, continuando a questão sobre pH, a gente aqui tem essa questão sobre a chuva ácida. Tá? Ele fala que a chuva ácida vai ser aquela que apresenta o pH próximo de 5,5. Então, se ficar abaixo de 5,5, ela é considerada chuva ácida, de acordo com essa questão do Enem. Certo? Então, essa chuva causa prejuízo, aí fala que o pH assume valor de 0 a 14. Aí ele falou que teve 21 amostras, dessas 21 amostras ele pegou 4. A sexta, a oitava, a 14ª, a 18ª e analisou o pH. Certo? Então essa questão tem um enunciado bem grande, aí você vai ter que ler o enunciado todo para poder entender o que ele está perguntando aqui. Depois disso ele veio com as afirmativas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta afirmação. Na primeira ele fala que a sexta e a 14ª ocorreu aumento do pH de 50%. Na 18ª é menos ácida, a oitava amostra é 10 vezes mais ácida. As únicas amostras são ácidas, a sexta e a oitava. Pronto. Então, quais são dessas 4, quais estão corretas e quais não estão corretas? Então, para primeiro você resolver, tem que lembrar que, de acordo com o texto que ele já fala aqui, para ser considerado chuva ácida, o pH tem que ser abaixo de 5,5. Se você comparar o valor do pH para cada um, só tem duas aqui que o pH pode ser considerado um pH ácido para chuva. Então, a oitava e a sexta amostra são chuvas ácidas. Então, aqui a gente já diz que a quarta afirmação está correta. Se a quarta afirmação está correta, porque ele fala aqui, para ser chuva ácida, o pH tem que ser abaixo de 5,5, a gente já elimina a 1, a letra A, quer dizer, só dá para eliminar a letra A. As outras não dá ainda para eliminar, não, porque as outras da quarta está correta. Então, a quarta afirmação está correta. Vamos analisar a segunda afirmação. A segunda afirmação, ele fala que a 18ª amostra é menos ácida dentre as expostas. O que é uma amostra ácida e é mais ácida do que a outra? O pH vale de 0 a 14. Para ser ácido, tem que ser de 0 a 7. Né? O ácido está nessa faixa aqui. O básico está nessa outra faixa. Então, aqui é ácido. Então, todas nesse intervalo deveriam ser consideradas ácidas, amostras ácidas. E todas nesse intervalo deveriam ser consideradas amostras básicas. Então, o que quer dizer que uma amostra é mais ácida do que a outra? Para ser considerado mais ácido que o outro, o pH tem que estar mais próximo do zero. Quanto mais próximo do zero, quanto menor o valor do pH, mais ácido ele é. Então, se um pH é 6 e o outro pH é 4, esse pH aqui é mais ácido do que esse. Ou eu posso dizer que esse aqui é menos ácido do que esse. Certo? Então, quando ele fala que a 18ª amostra é mais ácida, é menos ácida do que as outras, significa dizer que ele está falando a verdade. Por quê? Porque a 18ª amostra, o pH é 7, um pH neutro. Então, ele é, consequentemente, menos ácido do que os outros. A amostra mais ácida é a sexta amostra, é a amostra com pH 4. Então, essa outra afirmação está correta. A afirmação 2 está correta. Vamos ver se dá para eliminar algum aqui. Ainda também não dá para eliminar. Tá? Então, vamos ver o que acontece com a primeira afirmação. A primeira afirmação, ele fala que da sexta para a 14ª ocorreu um aumento de 50% na acidez. Se você olhar, da sexta para a 14ª, daqui para cá, para essas duas aqui, ele está falando que ocorreu um aumento da acidez. Mas não, ocorreu uma diminuição da acidez. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais próximo do zero, maior a acidez. Então, essa daqui é mais ácida. E não ocorreu um aumento, ocorreu uma diminuição de acidez. Para saber de quanto foi essa diminuição, você tem que pegar o valor
da concentração de H+, que é a segunda parte da questão, que é um pouquinho mais complicado. Você tem que pegar o valor de H+, e comparar com o valor de H+ do outro. Então, para saber de quanto foi esse aumento ou diminuição, você tem que pegar esse pH e converter ele para H+. A gente sabe como fazer isso. É só pegar esse valor e colocar na base 10 e elevar a um expoente negativo. Tá? Então, o valor de H+ desse pH é 10 a menos 4. Desse aqui é 10 a menos 5. Que a gente já sabe fazer e a própria questão já diz aqui. Ó. A quantidade de hidrogênio é 10 elevado a menos pH. Para esse valor aqui é 10 elevado a menos 6. E para esse valor aqui é 10 elevado a menos 7. Certo? Mas para resolver a primeira afirmação, é só você olhar que o valor do pH aumentou. Então, automaticamente, a acidez diminuiu. Então, a primeira afirmação está errada. Essa aqui está errada. Se essa aqui está errada, a gente elimina a letra C e elimina a letra D. Fica sobrando saber se a 3 está correta ou não. Na 3, ele compara a oitava com a 14ª. Ele diz que a oitava é 10 vezes mais ácida. Então, a gente vai ter que fazer aquele cálculo do H+, tá? A oitava, deixa eu ver, essa aqui é a sexta, essa aqui é a oitava, essa aqui é a 14ª e a outra é a 18ª. Pronto. Ele está falando que a oitava, cadê? A oitava é 10 vezes mais ácida que a 14ª. A oitava é 10 vezes mais ácida do que... Pronto, vamos lá. Tem que comparar essas duas aqui. Para saber se uma é mais ácida do que a outra, você pode olhar só o valor do pH, né? Essa aqui é mais ácida do que essa, certo? Mas é 10 vezes mais ácida do que essa. Para fazer essa conta, você tem que usar o valor do H+, e não comparar o pH. E é mais ácido do que essa. pH 5 é mais ácido do pH 6. Só que quantas vezes ele é mais ácido? Aí você tem que comparar essas concentrações aqui. É só dividir um pelo outro. Tá? Você pega essa concentração e divide por essa. Então vai ser 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 6. E isso vai dar 10. Então, significa dizer que ela é realmente 10 vezes mais ácida. Você não pode dividir isso por isso, não. Você tem que dividir a concentração de H+. Porque é a concentração de H+, que vai dar para dizer se é 10, 100, sempre vai ser na base de 10. 10, 100, 1000 vezes, tá? Então, primeira coisa que você tem que lembrar, quando for saber se é 10 ou 100 vezes mais ácido, é dividir a concentração de H+, e não dividir o valor do pH. Então, aqui está correto também. Essa daqui também está correta, então vai ser com certeza a letra E. Ok? Para a última questão, é uma questão sobre meio ambiente. Ele de novo vai falar do pH da chuva ácida, que agora é 5,6, e vai falar dos óxidos de nitrogênio e de enxofre, que é responsável pela queima pela chuva ácida. Então, por que acontece a chuva ácida? Por que ocorre a amplitude geográfica da chuva ácida? Então, lembrando que a chuva ácida é quando você tem emissão de poluentes, principalmente por parte das indústrias e dos combustíveis fósseis, e esses poluentes vão entrar em contato com a água para acidificar. Né? Esses três óxidos aqui, de enxofre, nitrogênio e gás carbônico, se misturam com a água e formam a chuva ácida. Aí contamina toda a região do solo, da água, e depois volta de novo para a atmosfera. Então é um ciclo. É um ciclo da formação da chuva ácida. A chuva ácida ocorre principalmente quando tem áreas com muita poluição. Essa poluição entra em contato com a água, chove, contamina a água do solo, contamina tudo e depois sobe de novo. Tá? Então, qual é a alternativa que representa a resposta para isso? Aí aqui ele vem com a letra A. A circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e enxofre. A letra A, a quantidade de fontes emissoras de nitrogênio na rede hidrográfica. A topografia local de nitrogênio e enxofre. A quantidade de fontes emissoras e lençóis freáticos. A rede hidrográfica.
aqui, todas as questões, se você for analisar, tem a ver, né? Estão corretas. Não tem uma que elimina a outra, não. Ambas têm um pouco de verdade. No entanto, a que é responsável diretamente por essa emissão é a circulação atmosférica, já que esses gases são emitidos na atmosfera. Ele vai contaminar o lençol freático? Vai contaminar. Vai contaminar a rede hidrográfica? Vai. Mas o principal é quando ele sai das fontes de problema, fonte de combustível, sai a fumaça. Então, a causa principal, inicial, é a circulação atmosférica. Certo? A principal, o início de tudo é aqui. Quando a indústria polui, vai para o ar e com o ar ele se mistura com a água. Ok? Poderia falar que é essa? Poderia, mas a alternativa mais completa e correta seria a letra A. Certo? Então aí 5 questões sobre pH. Essa questão aqui misturou os dois assuntos, mas tem a ver também com o assunto de pH. Certo? Próxima aula. A gente vem com outro assunto. Se você tiver dúvida, você pode colocar nos comentários ou perguntar no Google Sala de Aula, no Class, pelo WhatsApp ou no Instagram, certo? Então valeu aí, até a próxima.